Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Sextou, dia 20 de outubro. Gente, já foi outubro praticamente, né? Passamos da metade do mês. Como vocês passaram a semana? Contem aí pra mim nos comentários. Pessoal, hoje a gente vai ler 2 capítulos, tá? Da biografia de Dom Pedro. Mas, antes de começar, muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada pela disponibilidade de tempo de vocês para ouvir as minhas leituras. Quem está chegando essa semana no canal, sejam muito bem-vindos. Curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário. Positivo, negativo, pode deixar. Quer dar uma sugestão de livro para a gente ler na sexta biográfica? Pode dar. Chegamos na metade do livro do Dom Pedro e eu pretendo ler a biografia da Leopoldina, do mesmo autor. Me digam aí o que vocês acham disso. Se concordam, se não concordam. É a sugestão para a próxima leitura de sexta-feira, ok? Bom, vamos lá? A perda da fiel aliada. Após a morte de Dom João, Dom Pedro, agora chefe de família, deve ter imaginado que tudo podia. Não se sabe se, influenciado pela amante, resolveu reconhecer a filha que lhe dera. A menina Isabel fora registrada como ilegítima e o bispo do Rio de Janeiro, Dom José Caetano da Silva Coutinho, não gostou nada da ideia de rasgar e refazer a página do livro de assento da Igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho. Entretanto, a oposição do religioso, Dom Pedro mandou publicar um decreto ministerial em que declarava a paternidade, reconhecida pelos ministros Lages, Inhambupe e José Feliciano Fernandes Pinheiro. Assim, obrigava a reforma do livro de registro da sacristia. Na nova certidão constava apenas o nome do pai. Quanto à mãe, dizia apenas que era limpa de sangue, ou seja, não era judia. Oficialmente, Dom Pedro deu ao velho coronel João de Castro, avô da criança, a incumbência de criá-la, permanecendo desse modo a filha junto da mãe. Um dia após o aniversário de Isabel Maria, a Belinha, em 24 de maio, foi realizada uma grande festa na casa da amante, que agora morava em um palacete enorme e novo que Dom Pedro mandara construir a menos de 1 quilômetro da Quinta da Boa Vista. Lá foram comemorados o reconhecimento e o título que a menina recebeu do pai, Duquesa de Goiás. O título colocava a menina acima de todos os demais membros da corte e da nação brasileira. Isabel não se curvaria a ninguém além dos membros da família do imperador. Até Domitila devia reverência à filha. Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. Os ministros que assinaram o decreto estavam presentes, bem como o capitão da guarda do imperador, o primeiro ajudante de campo, o secretário de gabinete, os viscondes de Barbacena e Jericinó, entre outros. O luto em memória de Dom João VI fora abrandado para o evento. O imperador foi recebido à porta pelo velho Castro, que carregava a neta nos braços. Terminada a leitura do documento de reconhecimento e do título conferido, Dom Pedro perguntava a quem se aproximava deles. Abre aspas. Já foi beijar a mão da minha filha? Fecha aspas. Ou então insistia com a menina. Abre aspas. Duquesa, dá a mão a beijar o senhor fulano? Fecha aspas. No dia 28, Isabel, acompanhada pelo avô, foi apresentada oficialmente a Dona Leopoldina. Segundo o embaixador espanhol, a imperatriz, após manter o sangue frio perante a corte,
encerrou-se em seus apartamentos privados, onde passou o dia todo chorando. Com esse reconhecimento, a pequena Isabel começou a frequentar o paço e brincar com seus meio-irmãos. Se Dona Leopoldina tinha paciência, o mesmo não se podia exigir dos filhos, ainda mais devido à proteção e predileção que, segundo percebiam, Dom Pedro destinava à menina. Para explicar publicamente a decisão do imperador, seu secretário, Francisco Gomes, fez uma relação histórica dos reis europeus, inclusive portugueses, que haviam reconhecido filhos ilegítimos. Afinal, a própria Casa de Bragança não fora criada a partir de um bastardo da Casa de Avis? De posse de tais informações, jornais como o Diário Fluminense de 10 de junho e o Espectador Brasileiro do dia 14, nitidamente influenciados pelo governo imperial, teceram louvores a Dom Pedro por ter reconhecido a criança. No entanto, nem todos aceitaram bem a notícia. Segundo o relatório do cônsul francês Guinebeau, na Bahia, abre aspas, o povo clama contra a fraqueza e a vilania dos conselheiros do monarca, apologistas públicos e por escrito de sua conduta em relação à jovem duquesa de Goiás, filha natural, fruto de duplo adultério vivo, legitimada e reconhecida a pretexto de que os reis franceses Henrique IV e Luís XIV tinham feito o mesmo. Entretanto, não obstante verificar a existência do grande desprestígio do governo imperial, não diviso ainda sintoma algum de rebelião. Fecha aspas. Dona Leopoldina, porém, seguia com sua olímpica paciência, para descontrole do diplomata austríaco no Rio de Janeiro, que no final de junho relatava a Viena, abre aspas, a 29 de junho, festejou-se Dom Pedro em casa do veador da imperatriz. Dom Pedro, Dona Leopoldina, as jovens princesas lá passaram o dia em companhia da Viscondessa de Santos, da Goiás, sua mãe, seu avô e todo o resto da família materna. A despeito dessa estranha mistura, o dia passou tão alegre e tão tranquilamente como se a poligamia estivesse legalmente estabelecida no país. Fecha aspas. Dom Pedro deixava-se ficar cada vez mais na casa da amante, onde mantinha uma sala de despachos. Saía constantemente para passear com a filha e Domitila em público. No início de agosto de 1826, partiu para a fazenda de Santa Cruz, levando a amante e a duquesinha. Dona Leopoldina e os filhos ficaram em São Cristóvão, enquanto Dom Pedro gozava de férias. O governo ficou completamente parado. Ninguém mais duvidava do que acontecia. Dom Pedro parecia não fazer mais questão alguma de esconder a relação. O povo começou a se incomodar com a traição ostensiva e os muros cariocas amanheciam com caricaturas de Dom Pedro, Domitila e Dona Leopoldina. Numa delas, a imperatriz esfaqueava a amante, enquanto Dom Pedro implorava para que ela perdoasse Titília. Em outra, ele era o cavalo que puxava a carruagem de Domitila, que controlava as rédeas. As inquietações das ruas finalmente chegaram ao palácio. Em 24 de agosto, quando o futuro Dom Pedro II seria reconhecido publicamente como herdeiro do trono, o intendente da polícia recomendou que não se fizesse uma apresentação de gala no teatro para comemorar a data. 2 dias depois, uma delegação da Assembleia chegou ao palácio com o ato de reconhecimento e foi apresentado ao bebê. Quem segurava o futuro imperador nos braços era ninguém menos que o pai de Domitila, João de Castro, agora no cargo de estrebeiro-mor. Como se algo houvesse de errado além do escândalo público, Dom Pedro deu ordens para que as tropas fossem aquarteladas, dobrando também as patrulhas e as guardas. O imperador visitou pessoalmente na calada da noite diversos quartéis. Deve ter sido informado de que um golpe contra Domitila e sua família vinha sendo preparado.
Nesse momento, ele parece ter percebido quão longe tinha ido e passou a dar mais atenção à esposa, tanto em público quanto em particular. Como resultado, Dona Leopoldina engravidou novamente. A reaproximação, contudo, foi efêmera. A 12 de outubro de 1826, o imperador cobriu a amante e seus familiares de graças. Domitila teve o título elevado e de viscondessa tornou-se Marquesa de Santos. A justificativa não se pautava mais pelos, entre aspas, bons serviços prestados à imperatriz, como se pode observar no texto do decreto. Abre aspas. Faço saber aos que esta minha carta virem que, querendo dar um público testemunho do alto apreço em que tenho os serviços prestados pela Viscondessa de Santos, Dona Domitila de Castro Canto e Melo, tratando da minha muito amada e querida filha Duquesa de Goiás, desde que me dignei a entregar-lhe, e querendo fazer-lhe honra e mercê em atenção a tão distintos serviços, que sobremaneira tem penhorado meu coração, e por bem acrescentá-la em grandeza com o título de Marquesa de Santos. Fecha aspas. O pai de Titília foi feito Visconde de Castro. O cunhado Boaventura recebeu o título de Barão de Sorocaba. Todos os irmãos foram feitos gentis homens do paço. Um deles recebeu a patente de coronel e 2 primos passaram ao cargo de guarda-roupas do imperador. No entanto, João de Castro não usufruiria por muito tempo do seu novo título. Acamado desde meados de outubro, recebeu a extrema unção no dia 18, por volta das 10 da noite. O imperador demonstrou publicamente seus sentimentos, acompanhado da imperatriz e de Dona Maria da Glória, agora rainha de Portugal. Visitou o Visconde de Castro e foi com a família rezar pela melhora do militar. Além disso, teria passado quase uma semana à cabeceira do doente, servindo quase como enfermeiro. O Visconde de Castro morreu aos 85 anos em 2 de novembro de 1826. Seu faustoso funeral, com convites, velas, músicos, tochas e diversas missas, foi pago pelo imperador, que não era conhecido por ser financeiramente generoso com a família, quanto mais com amigos. Dom Pedro perdia o pai biológico no começo do ano e o pai afetivo, entre aspas, seu velho, João de Castro, no final. Em seus arroubos característicos, fez pelo pai brasileiro o que não pôde pelo português. A partida da aliada mais fiel. Até então, Dona Leopoldina suportara calada tudo o que tinha vindo da parte do marido. Mas Dom Pedro passara todos os limites ao abandonar a própria casa por dias, a fim de servir de enfermeiro à cabeceira do moribundo Visconde. A imperatriz, enfim, explodia. Segundo o cozinheiro do palácio, cujo relato o barão de Marescal recolheu em um de seus informes a Viena, Dona Leopoldina teria chegado a dar ao marido um ultimato. Deveria escolher entre ela e a amante. Caso a escolhida fosse Domitila, que lhe fosse permitido retornar para junto de seu pai na Áustria. No dia 22 de outubro, na ausência de qualquer resposta de Dom Pedro, Dona Leopoldina foi procurar o diplomata austríaco e comunicou-lhe suas aflições, sem contudo entrar em detalhes. No dia seguinte, carecendo de quaisquer notícias do imperador, teria mandado que arrumassem as roupas do marido e as levassem à casa da amante. Em vez de cumprir a ordem, um criado foi avisar a Dom Pedro que voltou o mais rápido possível ao Palácio de São Cristóvão, onde o casal teria discutido. O imperador, depois de muito gritar e esbravejar, atirou-se aos pés da imperatriz e pediu-lhe perdão. Desde o início de novembro, Dona Leopoldina não se encontrava bem de saúde. Acometiam-na fortes dores na perna, coxa e pé. Além da indisposição física, havia também outra psíquica. Por conta da relação aberta do marido com a amante, a imperatriz entrou em depressão.
Chorava muito e dizia ter saudades de sua babá. Em 5 de novembro, deixou de comparecer à inauguração oficial da Academia Imperial de Belas Artes porque estava, segundo as memórias do Visconde de São Leopoldo, incomodada. A depressão já observada em 1825 pela viajante inglesa Maria Graham piorou com a nova gravidez. Não era apenas Dona Leopoldina que não estava bem. A guerra da Cisplatina virou um sorvedouro de homens e dinheiro, ameaçando agora até mesmo a existência das antigas fronteiras meridionais ao oeste de Livramento. A desorganização das tropas e da administração no sul do país era tão grande que Dom Pedro, levando reforços, resolveu partir pessoalmente para a frente de batalha. Antes da partida, inicialmente prevista para 20 de novembro, teria havido um beijamão na corte em despedida ao imperador. O que aconteceu nesse evento, por não haver relato de nenhuma testemunha ocular, tem sido motivo de especulação até os dias de hoje. Com base em informes diplomáticos e relatos colhidos por viajantes, pode-se inferir que Dom Pedro, na tentativa de apaziguar os ânimos, buscou colocar Dona Leopoldina e Domitila juntas, lado a lado, durante o beijamão. Assim demonstraria à corte que estava tudo em paz e que os acontecimentos do final de outubro, com a ameaça da imperatriz de deixar o Brasil, haviam sido apenas boatos. Ainda sem encontrar-se completamente restabelecida, Dona Leopoldina não quis comparecer ao evento, sobretudo ao lado da marquesa. Dom Pedro teria perdido a cabeça e, numa altercação com a imperatriz, provocado nela hematomas que foram notados pelo embaixador francês, o Marquês de Gabriac. Diz a lenda que, durante a discussão, Dona Leopoldina teria caído por uma escada interna utilizada para ligar a parte íntima aos salões oficiais. Segundo o boato que corre entre visitantes e funcionários do Museu Nacional, localizado no antigo Palácio de São Cristóvão, essa escadaria seria amaldiçoada e faria vítimas graves até hoje. Se a queda da imperatriz tivesse acontecido, muito provavelmente ela teria quebrado alguns ossos, como aconteceu às demais vítimas dessa escada. Isso, por sua vez, não teria passado despercebido na corte. Na madrugada de 19 para 20 de março de 2012, durante os trabalhos da arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, uma tomografia computadorizada realizada nos restos mortais da imperatriz constatou apenas que Dona Leopoldina não tinha um dos dentes do siso. Nenhum osso quebrado havia ali, nenhum trauma que pudesse ter causado aborto ou óbito. Apesar das comprovações científicas, os acontecimentos revelam que algo de fato pode ter ocorrido no dia 20 de novembro de 1826. Dom Pedro, afinal, desistiu de embarcar naquela data, alegando como motivo o estado de saúde da esposa. Dona Leopoldina, entretanto, não melhorou, e Dom Pedro embarcou na mesma maneira 3 dias depois. Marescal informou a Viena, abre aspas, tive a honra de vê-la e fui testemunha da maneira com que o imperador, que parecia fortemente comovido, lhe testemunhava seu pesar em abandoná-la neste estado. Fecha aspas. A despedida entre marido e mulher foi eternizada pelo médico e historiador Melo Moraes. Abre aspas. Na véspera da viagem do imperador para o Rio Grande do Sul, ela, Leopoldina, lhe fez presente de um anel com 2 pequenos brilhantes, cujo anel abrindo-se tinha 2 corações, com o nome de ambos. Ela, mostrando-lhe, disse chorando, eu morro. Você, quando vier do Rio Grande, já não me há de achar. Aqueles que na vida foram desligados, sejam unidos depois da morte. Ele a abraçou, chorando ambos muito, e ela lhe disse que tudo lhe perdoara e nenhum rancor lhe tinha. Fecha aspas. A primeira parada de Dom Pedro na viagem ao sul foi em Santa Catarina,
aonde chegou 5 dias depois da partida e de onde escreveu para a esposa e a amante cartas praticamente idênticas, nas quais descrevia as particularidades da viagem. Na carta da Domitila, porém, havia um estendido final apaixonado. Enquanto isso, na corte, a saúde da imperatriz declinava. O barão de Marescal insistiu em que os médicos publicassem boletins diários sobre a evolução da paciente e mudou-se para o Palácio de São Cristóvão durante sua enfermidade. Em um dos informes que enviou ao governo austríaco, o diplomata afirmou que Domitila dera provas de imprudência e tolices, sendo aconselhada a fingir indisposição e não aparecer mais no paço enquanto a imperatriz não melhorasse. O conselho, porém, não surtiu efeito, e em novo relatório, Marescal afirmou, abre aspas, restringi-me estritamente a estar presente. Nada aconselhei e nada exigi e observei com olho frio os ares imperiosos da amante, que atravessou os apartamentos como se viesse para tomar posse, e o tom arrogante e escandaloso com que se queixava de que a camareira Mor, segundo o costume, presidia a consulta dos médicos, não abandonava tudo para recebê-la. Fecha aspas. Logo os cariocas ficaram sabendo da doença da imperatriz. O embaixador da Prússia, Feremin, oficiava a Berlim. Abre aspas. O povo encontrava-se literalmente de joelhos implorando ao Todo-Poderoso pela conservação da imperatriz. As igrejas nunca se esvaziaram e nas capelas domésticas todo mundo ficava prostrado de joelhos. Os homens formavam procissões, não das do tipo comum que importunam, mas com verdadeira devoção, onde corriam muitas lágrimas. Fecha aspas. Com a ausência de Dom Pedro da corte e a doença de Dona Leopoldina, Domitila percebeu que cargo e título não compravam respeito. A camareira Mor, Marquesa de Aguiar, proibiu que qualquer pessoa entrasse nos aposentos da imperatriz, a fim de evitar que a amante perturbasse a doente. Os ministros chegaram a cogitar que a marquesa fosse enviada para fora do Rio de Janeiro, mas não conseguiram aprovar a moção por unanimidade e desistiram da ideia. Informada do fato pelo ministro da Justiça, Domitila enfureceu-se. Segundo o negociante inglês John Armitage, ela teria tentado forçar a passagem para entrar nos aposentos de Dona Leopoldina, sendo porém barrada pelo Marquês de Paranaguá, que se prostrou diante da porta do quarto e afrontou-a. Abre aspas. Tenha paciência, senhora Marquesa. Vossa Excelência não pode entrar. Fecha aspas. Presa à cama com dores, tosse, diarreia e febre durante 14 dias, Dona Leopoldina abortou um feto masculino em 2 de dezembro. Até os dias de hoje, não obstante os exames no cadáver da imperatriz, existe quem acredite na lenda de que o aborto e sua subsequente morte teriam sido causados por um chute que Dom Pedro lhe dera antes de partir para o sul, ou ainda que todo o quadro clínico de Dona Leopoldina estaria ligado ao fato de ter sido jogada escada abaixo pelo marido. Segundo os boletins médicos existentes, o feto abortado pela imperatriz tinha entre 2 meses e meio e 3. Nesse período da gestação, o feto dentro do útero está bem protegido pelo anel ósseo formado pela sínfise púbica, pelo ilíaco e pelo sacro. Um simples pontapé, por mais forte que fosse, não destruiria esses ossos e atingiria o útero. Além disso, mesmo se fosse esse o caso, o óbito e a expulsão do feto ocorreriam em questão de horas, e não dias. Dom Pedro teria batido na esposa em 20 de novembro. No dia 23, ele embarcou. O navio partiu no dia 24, e o aborto ocorreu somente em 2 de dezembro. Depois disso, Dona Leopoldina entrou em delírio quase contínuo, no qual maldizia Domitila e mandava afastar a duquesa de Goiás de seus filhos. No dia 4, teve uma melhora. Confessou-se e recebeu os sacramentos.
Em seguida teria rogado para ver os criados e lhes pediu perdão por qualquer ofensa que pudesse ter cometido. Pedia constantemente para ver os filhos que lhe eram levados. Dona Maria da Glória, com 7 anos, ficou bastante impressionada com a agonia da mãe. A virada do dia 10 para o dia 11 de dezembro foi assim descrita por Marescal. Abre aspas. Sua Majestade continuava a estar num estado convulsivo, o desânimo aumentando a cada momento e não lhe permitindo mais do que tons de fracos gemidos. A respiração extremamente curta, o pulso muito fraco depois de 24 horas. Enfim, às 10 horas da manhã, a morte terminou o seu sofrimento, sem esforço, sem estertor. Suas feições de modo algum eram alteradas, e ela parecia ter adormecido pacificamente e na posição mais natural. Fecha aspas. Ainda em informe ao governo austríaco, o diplomata informou que Dona Leopoldina faleceu sem deixar disposições testamentárias, o que vai contra uma suposta carta ditada pela imperatriz nos momentos finais de sua vida. Essa missiva seria uma das provas das agressões sofridas pela monarca antes da partida de Dom Pedro. Uma carta estranha. A carta, endereçada à irmã Maria Luísa, ex-imperatriz dos franceses, teria sido ditado por Dona Leopoldina, Marquesa de Aguiar, em 8 de dezembro. Nela, a imperatriz relatava as agruras pelas quais havia passado. Abre aspas. Há quase 4 anos, minha adorada mana, como vos tenho escrito, que por amor de um monstro sedutor me vejo reduzida ao estado da maior escravidão e totalmente esquecida do meu adorado Pedro. Fecha aspas. Esse trecho da carta faz eco aos comentários do povo de que Dom Pedro teria maltratado. Abre aspas. Maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Muito e muito tinha a dizer-te, mas faltam-me forças para me lembrar de tão horroroso atentado, que será sem dúvida a causa de minha morte. Fecha aspas. Faltavam-lhe forças para se lembrar do horroroso atentado, mas não para continuar ditando mais da metade do total da carta, falando sobre credores e as dívidas que estes haviam contraído para ajudá-la financeiramente. Em outra parte, Dona Leopoldina descreve a pessoa a quem a carta está sendo ditada. Abre aspas. A Marquesa de Aguiar, de quem bem conheceis o zelo e o amor verdadeiro que por mim tem, como repetidas vezes te escrevi. Essa minha única amiga que tenho é quem lhe escreve em meu lugar. Fecha aspas. No fim, ela manda recomendações para que paguem tudo o que deve aos credores, além de dispor que os filhos sejam educados pela Marquesa de Aguiar até que, abre aspas, o meu querido Pedro não disponha em contrário. Fecha aspas. Essa carta vem sendo aceita e defendida cegamente por grande parte dos historiadores sem questionamento algum. Qual um dogma? Afinal, compõe o tentador quadro da esposa mártir, ao qual o mito de Dona Leopoldina se amalgamou e do qual grande parte dos estudiosos se servem. Todavia, uma análise desapaixonada e fria levanta alguns questionamentos. 1. Em nenhuma outra carta conhecida Dona Leopoldina trata a irmã por mana. Sempre a chama de caríssima ou queridíssima Luísa, independentemente de a mensagem seguir por correio diplomático ou por mensageiro particular de confiança. Se Dona Leopoldina alguma vez escreveu queixando-se de Domitila para a irmã, essas cartas foram destruídas por Maria Luísa, pois nunca apareceram. Ao contrário das missivas em que a imperatriz faz menção à amante do marido e foram endereçadas aos secretários Fletch e Schaffer. 2. A Marquesa de Aguiar não é mencionada em nenhuma outra das mais de 300 cartas conhecidas da imperatriz. 3. O tipo de tratamento dispensado à irmã na missiva não era o usual. Para ilustrar melhor a questão, segue um poema escrito pelo poeta russo Pushkin, em 1828.
Ele ilustra bem a questão da utilização dos pronomes pessoais tu e vós. Abre aspas. Ela, o vós neutro sem querer, trocou no tu afetuoso, fez-me de ventura nascer, sonhos do espírito amoroso. Demoro, pensativo ali, não mais vê-la é-me impensável, e digo, como sois amável, mas penso, como quero a ti. O poema mostra a diferença de intimidade no uso dos dois pronomes pessoais. Em alguns países europeus, a Alemanha, por exemplo, é até hoje impensável chamar alguém com quem temos pouca familiaridade pelo pronome tu, uma vez que é íntimo demais. Dona Leopoldina, em todas as demais cartas à irmã, trata-a com familiaridade que é própria dos parentes, usando você e tu. Na última carta, porém, assume uma postura que denuncia a falta de intimidade com a interlocutora e até mesmo grande respeito ao se utilizar da segunda pessoa no plural, o vós. Por que faria isso em sua carta de despedida? Fantasiosa seria a hipótese de que a Marquesa de Aguiar substituir o tu afetuoso pelo vós majestático na carta que a ama moribunda ditava à ex-imperatriz dos franceses. Abre aspas. Não vos tornarei a ver, não poderei outra vez repetir que vos amava, que vos adorava. Fecha aspas. 4. Em parte da missiva, há uma menção direta ao embaixador austríaco. Abre aspas. Faltaria ao meu dever se, além de ter declarado ao marescal e ao Cadolino que tenho dívidas contratadas para sustentar os pobres. Fecha aspas. O diplomata austríaco, pela carta, teria sido informado por Dona Leopoldina desses débitos e tinha recomendação para pagá-los, o que contraria o relato de Marescal, que mencionou a Viena a falta de disposições da imperatriz. Todos os que se ocuparam do estudo dessa carta serviram-se, até hoje, de uma cópia que hoje está no arquivo histórico do Museu Imperial. A original nunca foi encontrada, nem no Brasil nem no exterior. A cópia que existe em Petrópolis está escrita em português, com uma única frase em francês, dizendo que a transcrição foi feita de acordo com um original expedido em 12 de dezembro de 1826. Essa versão apareceu no Rio de Janeiro em 5 de agosto de 1834, quase 8 anos após a morte da imperatriz, para ser registrada com o tabelião Joaquim José de Castro. Testemunharam César Cadolino, J. M. Flet, J. Bouvelot e Carlos Hendricks. Desses, comprovadamente com 2, Cadolino e Flet, Dona Leopoldina contraíra grandes dívidas. Sendo falsa, a carta poderia servir a 2 propósitos. Primeiro, confessaria as dívidas da imperatriz. Depois, acusaria Dom Pedro de matar a esposa, denunciando seus abusos. Essa não seria a única carta suspeita contra o imperador a surgir no Brasil durante a década de 1830, como veremos adiante. O Brasil sem Dona Leopoldina. Com a morte da imperatriz, o Rio de Janeiro caiu em pranto convulso. Os sinos dobravam toque de finados e os canhões das fortalezas disparavam de 10 em 10 minutos. Até o final da tarde, toda a população vestia luto. Não havia casa em que ao menos um morador não tivesse ido mais de uma vez aos portões do palácio a fim de saber notícias da saúde da imperatriz. O alemão Karl Seider notou as faces mudas de dor e desespero de negros, mulatos, portugueses, ingleses, italianos e alemães. Todos choravam a morte de Leopoldina. Maria Graham anotou que, abre aspas, os pobres negros andaram pelas ruas por muitos dias gritando: quem tomará agora o partido dos negros? Nossa mãe se foi! Fecha aspas. O ódio e a frustração que a população sentia, obviamente, voltaram-se contra a amante. O batalhão de mercenários alemães ameaçou rebelar-se.
O palacete de Domitila foi apedrejado e seu cunhado, Carlos Oliva, baleado. Acusavam abertamente a marquesa de, em conluio com o barão de Inhomirim, médico de Dona Leopoldina, tê-la envenenado. O ministro da Guerra e o intendente-geral da polícia movimentaram-se para proteger a favorita do imperador em sua ausência. O caos que imperou durante a doença e a morte de Dona Leopoldina não deixou de atingir o próprio ministério, que por incompetência ou excesso de pruridos diplomáticos recusou a ajuda de navios britânicos e franceses. Estes poderiam ter entregado rapidamente os despachos referentes à doença e morte da imperatriz a Dom Pedro. Porém, por não acharem decoroso, os ministros não pediram ajuda ao embaixador britânico, que logo teria deslocado um navio da frota do Atlântico e levado o imperador de volta ao Rio, na esperança de que pudesse encontrar a esposa ainda com vida. Em vez disso, os ofícios sobre a doença de Dona Leopoldina chegaram junto com a notícia de seu falecimento, levados por um navio norte-americano. Ainda no sul, Dom Pedro havia recebido informes desencontrados. Os ministros contavam que a capital estava em polvorosa e insinuavam sobre as causas morais que teriam levado Dona Leopoldina a óbito. Enquanto isso, o intendente-geral da polícia tranquilizava o imperador. Corrigindo o relatório dos ministros, dizia que o Rio de Janeiro estava em paz. Quem desempatou foi Domitila, que escreveu a Dom Pedro dizendo que a morte de Dona Leopoldina tinha servido de desculpa para ser insultada. Ela fora proibida de entrar no paço e suspeitava de que os ministros tivessem instigado o povo contra ela. O gabinete conspirava para criar uma regência para Dom Pedro II e aprisionar o imperador no sul. Domitila implorava pela volta do amante. O próprio barão de Mariscal dizia a Dom Pedro, quando de seu desembarque, que se a imperatriz houvesse falecido entre os dias 5 e 6, provavelmente teria estourado uma revolução na capital. O imperador mostrou-se o mais cauteloso possível em seu retorno. Deu ordens para que o pavilhão imperial não fosse hasteado no navio e tomou providências para não demonstrar que estava chegando. Ao se avistarem 2 navios de guerra brasileiros entrando no porto em meados de janeiro, acharam que o imperador estivesse a bordo, mas Dom Pedro fez os comandantes se comunicarem com a terra e avisarem que ele havia ficado no sul. Ainda a bordo, Dom Pedro escreveu a Domitila. Abre aspas. Bordo da nau Pedro I entrando no Rio de Janeiro a 15/18/27/1. Minha querida filha do meu coração e minha amiga. Teu tio Manuel Alves, meu íntimo amigo e inseparável companheiro de dia e de noite, é portador deste. Ele, minha filha, te contará os incômodos, sofrimentos, aflições, pesares e, mais que tudo, o desgosto pela morte da minha adorada esposa. Ele te contará do célebre sonho que tive em 11 do mês passado, que desde então data a minha aflição e disposições para vir unir-me contigo e junto de teu peito e sobre ele depositar minhas lágrimas. Eu tomo nojo por 8 dias. É esta a única razão que faz com que eu não vá logo, como desejava. E sim, vá à noite, como teu tio combinou contigo. Pedro I, que é teu verdadeiro amigo, saberá vingar-te de todas as afrontas que te fizeram, ainda que sua vida lhe custe. Fecha aspas. Dom Pedro confiou-lhe de viva voz o sonho que teve no dia da morte da esposa. Infelizmente, só nos resta conjecturar que tenha tido uma premonição de algo errado no Rio de Janeiro e temido pela vida da amante e dos filhos. O imperador desembarcou no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1827. Ao chegar, praticamente escondido, dirigiu-se a São Cristóvão e tomou diversas providências. Uma delas foi escrever ao Visconde de São Leopoldo, ordenando que lavrasse os decretos de demissão dos ministros marqueses de Paranaguá, Baipende, Caravelas e Inhambupe. Não somente o ministério seria limpo dos conspiradores e dos que afrontaram a amante de Dom Pedro. Também seriam dispensados do paço o confessor e antigo professor Frei Antônio de Arrábida,
bem como a camareira-mor, a Marquesa de Aguiar. Durante o ofício fúnebre em memória da imperatriz, realizado na Capela Imperial em 25 de janeiro, dia de São Paulo, Dom Pedro pareceu bastante comovido. Aos membros do corpo diplomático e à corte, ora amassando um lenço contra os olhos inchados, ora concentrado em seu livro de orações. No meio do ofício foi feita uma pausa de 1 hora para o almoço, no qual Dom Pedro foi servido em uma das tribunas junto da família de Domitila, que se encontrava novamente grávida. O orador, Frei Francisco do Monte Alverne, recordou uma das principais qualidades de Dona Leopoldina, a virtude. Abre aspas. Para a glória da dinastia imperial, a primeira imperatriz do Brasil será a desesperação de todas as que lhe sucederem. Para a glória da religião, a virtude conduziu todos os seus passos. E quando a verdade, apagando as inscrições pomposas que a lisonja consagra aos reis, vier julgar suas ações, confessará que a imperatriz brasileira possuía um coração ainda maior que seus destinos. Cioso do esplendor de seu augusto esposo, indiferente ao brilho efêmero do século, compadecido com as desgraçados, que ela foi religiosa sem fanatismo, grande sem altivez, modesta sem afetação, mãe carinhosa, esposa terna, o amor, as delícias, o objeto constante da saudade dos brasileiros. Fecha aspas. Parte dessa oração, proferida diante do imperador, de sua favorita e de toda a corte, externava uma preocupação latente. Quem ocuparia o espaço deixado pela morte da imperatriz? Fim do capítulo. A perda da fiel aliada. Dias turbulentos. No início de 1827, aos 28 anos, Dom Pedro era imperador do Brasil, ex-rei abdicante de Portugal, porém, ainda cuidando dos negócios portugueses em nome da filha, pai de 5 filhos, fora os bastardos, jovem cheio de responsabilidades e repleto de idiosincrasias. Ao mesmo tempo que procurava acertar de primeira tudo o que começava, parecia não ter tempo para esboços e arrependimentos, sobretudo arrependimentos, ao menos até se achar viúvo. Na abertura da Assembleia, em maio de 1827, os deputados e ministros viram um Dom Pedro com quem não estavam acostumados. O jovem imperante, ao ler a parte de sua fala em que se referia ao falecimento de Dona Leopoldina, titubeou. Sua voz enfraqueceu e as lágrimas correram pelo seu rosto. O principal biógrafo de Dona Leopoldina, Carlos Oberhacker, tentou de todas as maneiras, no seu livro a respeito da primeira imperatriz brasileira, provar que ela não era feia. Esta era uma briga figadal que o autor tinha com Alberto Rangel, primeiro biógrafo da Marquesa de Santos. Rangel acreditava que a falta de graça e de beleza de Dona Leopoldina facilitara o advento de Domitila na vida de Dom Pedro. Não podemos medir as belezas do passado senão pela estética da época. Além disso, se fosse para falarmos em beleza versus amor, poderíamos citar um exemplo contemporâneo, também da realeza. A princesa Diana, primeira esposa do príncipe Charles da Inglaterra, era jovem e bonita, mas foi preterida em favor de uma antiga amante casada, Camila Parker Bowles, mãe de família e 14 anos mais velha que a rival. Dom Pedro realmente amava a esposa, do seu jeito peculiar, como peculiares são todos os modos de se amar alguém. Ele escreveu um poema a respeito da perda de Dona Leopoldina, esculpiu uma coroa de madeira para colocar sobre o seu caixão, produziu uma placa para identificá-la. A falta da imperatriz, mulher mais experiente e mais culta, o que talvez pudesse até mesmo incomodar os brios de alguém tão poderoso como o imperador, a quem faltavam a cultura e a substância que a esposa possuía, logo se fez notar. A cena pública na abertura da Assembleia não seria a única.
No dia do aniversário da Duquesa de Goiás, também em maio, foi realizada uma festa em São Cristóvão, na qual Dom Pedro parecia ausente, distante. Em dado momento, a Marquesa de Santos teria dado pela falta do amante, e ao procurá-lo pelos salões do palácio, o teria encontrado abraçado a um retrato de Dona Leopoldina, chorando. A relação entre Domitila e Dom Pedro após a morte da imperatriz não terminou. Continuaria por mais 3 anos. Entretanto, não teria mais o fogo e a paixão de antes. Por essa época, ele já assinava as cartas à Marquesa usando a expressão, entre aspas, seu amo e senhor, o imperador. A morte de Dona Leopoldina deixava um vácuo no poder que não se sabia se e por quem seria preenchido. Alguns cortesãos mais afoitos tentavam provar genealogicamente que Domitila descendia de Inês de Castro. Tensionavam, assim, achar um rastro da realeza lusitana na favorita, a fim de torná-la candidata viável ao posto de imperatriz do Brasil. Uma noiva para Dom Pedro. Mas apesar dos rumores, entre os quais aquele de que Dom Pedro faria da amante duquesa do Grão-Pará ou de Santa Cruz, o imperador tinha noção que a principal figura depois dele no país havia já sido consagrada pelo povo como, entre aspas, anjo tutelar do Império Brasileiro, graças a seu envolvimento no processo da independência e a bondade com que tratava os que lhe pediam ajuda. Era necessário ocupar esse lugar com alguém que não fosse publicamente reconhecido como algoz de Dona Leopoldina, o que era o caso da Marquesa. Passado o período inicial de luto, Dom Pedro pediu conselhos ao ministro da Áustria no Brasil, o Barão de Marescal, quanto a um novo casamento. O diplomata preparou-lhe um dossiê em que expunha claramente os 2 maiores entraves para conseguir uma nova esposa, a amante e a filha bastarda. Dom Pedro afirmou que, quanto à Duquesa de Goiás, não viveria sem a filha. Quanto à Marquesa de Santos, ela estava no 7º mês de gestação e não a mandaria embora da corte antes que tivesse a criança. Não colocaria a mãe e o bebê em risco por decisões precipitadas. Pelo relatório que Marescal enviou a Viena, sabe-se que Dom Pedro disse ter conversado com Domitila em 21 de junho de 1827, quando então pôs um fim no relacionamento. O imperador teria acordado com a ex-amante que lhe daria uma pensão e educaria tanto a Duquesa de Goiás, como sempre quisera, quanto a criança que nasceria em breve. A Marquesa teria o direito de escolher onde morar, mas o próprio Dom Pedro a teria aconselhado a deixar a corte. Em julho, Dom Pedro, como homem aparentemente reformado, confessava em carta ao sogro que não fora um bom marido para Dona Leopoldina, pedindo perdão a Deus por isso. Abre aspas. Toda a minha maldade acabou, que de hoje em diante não cairei nos erros em que até agora tenho caído, e dos quais todos me arrependo e tenho pedido a Deus perdão, prometendo nunca mais os cometer. Desejo casar-me para viver conforme a minha religião e edificando os meus súditos, que têm precisão de bons exemplos dados por mim. Fecha aspas. Toda a Europa comentava a respeito do adultério de Dom Pedro, como testemunha a carta particular recebida por Albino José Barbosa, de um ex-colega da Universidade de Coimbra, Joaquim Francisco de Sá. Abre aspas. Lisboa, 14 de setembro de 1827. Há muito que não temos notícia do Brasil. Desejo saber se está, com efeito, concluída a paz entre Buenos Aires, o que muito desejo. Aqui se diz que Sua Majestade desterrará a Marquesa de Santos, por lhe constar que se falava mal dele por causa dela, etc. E gabam muito essa ação. Outros sim, dizem que ele mandará pedir a filha do rei da Baviera. Vale a verdade. Fecha aspas. Dom Pedro, na realidade, enganava o Barão de Marescal. Houve sim um real distanciamento entre os amantes a partir de 27 de junho, mas eles continuavam se encontrando, principalmente à noite na casa dela, depois que todos já haviam se recolhido. Voltava-se ao ritmo inicial do relacionamento, sem escândalos e sem alardes, com maior discrição, como bem comprovam as cartas trocadas.
Quando havia alguém por perto, ele escrevia a marquesa como seu governante. Sozinho, a conversa era outra. Abre aspas. Ainda agora te respondi como imperador. Agora te escrevo como teu filho, amigo e amante a mostrar-te que estou saudoso de ti. Fecha aspas. A escravidão. Dom Pedro versus a Assembleia. Além dos negócios pessoais e os de Portugal, as preocupações de Dom Pedro aumentavam a cada dia. A Guerra da Cisplatina estava longe de terminar, quanto mais com vitória favorável ao Brasil. O imperador tinha feito o que fazia de melhor. Fora até o local verificar tudo o que estava errado. Saíra emitindo decretos que demitiam funcionários corruptos e incompetentes, que nomeavam administradores capazes e que ordenavam a melhoria de instalações militares. E confraternizara pessoalmente com as tropas, o que deu novo ânimo à guerra ao final de 1826, quando esteve no sul. Os esforços de Dom Pedro e do Marquês de Barbacena, que assumiu o comando do exército, ajudaram a elevar o moral. O número de deserções caiu e aumentou o de voluntários. Entretanto, em fevereiro de 1827, o reestruturado Exército do Sul caiu em uma emboscada preparada pelos uruguaios e argentinos, na qual praticamente toda a cavalaria foi perdida, sendo obrigado a retirar-se para Porto Alegre. Por outro lado, as perdas argentinas foram grandes também, o que levou Barbacena a declarar que a Batalha de Ituzaingó fora na realidade um empate. A má vontade da maioria dos políticos da Assembleia para com a questão do sul do Brasil vinha do fato de o solo da região não ser próprio para a plantação de açúcar e café. Por conseguinte, os senhores escravocratas que dominavam a Câmara dos Deputados não tinham por que perder tempo defendendo um território que não lhes daria nenhum ganho importante. No entanto, outra questão pendente, desde 1826, explodiu na Assembleia no início da legislatura de 1827. Das diversas cláusulas da Convenção que Dom Pedro havia acertado em novembro de 1826 com o embaixador Charles Stuart, uma em particular acirrou os ânimos dos deputados. 3 anos após a assinatura, a Marinha Britânica transformaria em alvo de captura qualquer navio que transportasse escravos em direção ao Brasil. Isso enfureceu a bancada escravocrata de Minas Gerais. O principal líder mineiro, Bernardo Pereira de Vasconcelos, pregava, por exemplo, que ninguém havia demonstrado cabalmente que a escravidão desmoralizava uma nação. Segundo ele, uma comparação entre o Brasil e outra nação sem escravos poderia provar seu ponto. Vasconcelos logo se tornaria o líder de toda a bancada escravocrata e conservadora da Câmara, que não era pequena. O próprio jogo democrático ajudava a aumentar seu tamanho, pois, sendo o voto livre em uma sociedade estritamente escravista, raras seriam as vozes a favor da abolição, como as de Dom Romualdo, Nabuco e poucos outros, que se ouviriam na Assembleia durante o primeiro reinado. Dom Pedro, que já dissera, à época do Fico, que seu sangue era igual ao dos negros, acreditava que ninguém tinha o direito de possuir outro ser humano como propriedade sua. Ele já havia libertado alguns escravos na fazenda de Santa Cruz e dado-lhes terra e emprego no mesmo local. Além disso, não se deixava transportar por escravos em liteiras ou cadeirinhas. Sempre andava a cavalo ou de carruagem, geralmente dirigindo ele mesmo o veículo. Na viagem que fizera ao sul, conseguiu que 2 escravos que o haviam ajudado fossem libertados por seus proprietários. Entretanto, como homem de contradições que era, também manteria negros e os venderia quando partisse do Brasil. Mediante o acordo com a Inglaterra no final de 1826, Dom Pedro buscava implementar de forma gradual a abolição no Brasil, usando para isso uma das disposições da Constituição, seu direito de assinar tratados internacionais sem que tivessem de passar por aprovação na Assembleia.
Ao mesmo tempo, era esse corpo legislativo que fazia as leis e controlava a arrecadação tanto dos impostos quanto dos fundos governamentais. No fim, o imperador poderia decretar e assinar o tratado que quisesse. Sem o apoio legislativo, nada seria posto em execução. Em pouco tempo, a Assembleia, dominada por conservadores e escravocratas, e jogando conforme as regras constitucionais, transformou-se em oposição ao imperador e a seu ministério. Os deputados conseguiram aprovar leis que lhes possibilitavam controlar o sistema judiciário das províncias, e no final de 1827, o Código Penal proposto pela Assembleia estipulava pena de morte, em caso de rebelião, quase apenas aos escravos, sendo virtualmente impossível, pela legislação, condenar homens livres por crimes de motim ou traição. Isso deixaria os republicanos e separatistas confortáveis com seus planos para o Brasil. Dominando a dotação do exército, e podendo assim enfraquecê-lo, a Assembleia tinha condições de acabar com a unidade nacional caso minasse a autoridade de Dom Pedro, o que o vinha deixando exasperado. Além disso, fazia parte do Tratado de 1826 o reconhecimento dos termos negociados com Dom João quando da chegada da corte ao Brasil. Os ingleses continuariam tendo tribunais e justiças próprios dentro do território brasileiro. O temor dos brasileiros estava em que, no caso de serem pegos, ou seja, estavam já cogitando burlar a lei que proibia o tráfico de escravos, seriam julgados por tribunais ingleses no próprio país, segundo a legislação da Inglaterra e não do Brasil. Não era apenas aos brasileiros que desagradava a extraterritorialidade britânica no Brasil, mas também ao próprio Dom Pedro. O imperador, no entanto, precisava dos ingleses e não queria melindrá-los, o que, porém, melindrava os brasileiros. Mais uma vez, uma força expedicionária britânica se encontrava em Portugal, a pedido de Dom Pedro, para garantir a paz entre liberais e absolutistas. O imperador também precisava deles para conseguir imigrantes irlandeses para o Brasil. Devido às complicações pela forma pouco ortodoxa que o enviado brasileiro, o Dr. Flet, empregava para captar alemães para o Brasil, a imigração dos germânicos ficou suspensa na Europa. Além da substituição da mão de obra, Dom Pedro queria imigrantes para o exército, sobretudo no intuito de engrossar as tropas no sul contra a Argentina. Entretanto, a imigração irlandesa tornou-se um problema no Rio de Janeiro, sendo uma das causas da revolta dos mercenários ocorrida em 1828. A questão portuguesa. A previsão da infanta. Em 3 de julho de 1827, ao se aproximar o aniversário de 25 anos de Dom Miguel, idade que lhe permitiria, segundo a Constituição portuguesa, assumir a regência, Dom Pedro fez dele seu lugar-tenente e regente do Reino de Portugal. O imperador recusou-se a escutar a infanta Dona Isabel Maria, por quem talvez estivesse indisposto graças aos cortesãos portugueses que desembarcavam no Rio de Janeiro aos borbotões. Havia quem imaginasse que Dona Isabel queria ser rainha, ou ao menos governar durante a menoridade da sobrinha. Em carta de agosto de 1826, ela lançou um alerta, antevendo o futuro com muito mais clareza do que Dom Pedro. Abre aspas. Eu devo falar claro ao meu querido mano e rei no momento em que o mano Miguel entrar em Portugal. Portugal vai nadar em sangue e tudo está perdido. Ele não deve entrar em Portugal sem que a nossa legítima rainha chegue à idade de reinar, marcada pela Constituição. Pelo menos, sem que o sistema constitucional esteja arraigado e seguro entre nós. De outra sorte, eu repito, tudo está perdido. Pelo amor de Deus, meu mano, não se iluda a este respeito. Fecha aspas. Um atentado na glória. Enquanto tudo isso se desenrolava na Europa, em 13 de agosto de 1827, Domitila deu à luz mais uma filha de Dom Pedro, que foi chamada de Maria Isabel.
O imperador a reconheceu e tinha planos de, no futuro, conferir-lhe o título de Duquesa do Ceará. Foram seus padrinhos, o futuro Dom Pedro II e a Duquesa de Goiás. Ao contrário das outras vezes, não ocorreu grande alarido na corte, e o batizado realizou-se sem a presença do pai. 2 dias depois do nascimento da menina, haveria a tradicional festa da Irmandade da Glória, com um foguetório que atraía toda a nobreza e aristocracia carioca, incluindo a família imperial, devota como era da Santa do Outeiro. Naquele ano de 1827, porém, as pesadas chuvas impediram a festa, que foi adiada para o dia 19. No mesmo dia, partiu o Marquês de Barbacena para a Europa. Após o fracasso de sua campanha no sul, Barbacena fora nomeado por Dom Pedro para tratar do reconhecimento, pela Inglaterra e França, de Dona Maria da Glória como Rainha de Portugal. Também caberia ao Marquês avistar-se pessoalmente com o infante Dom Miguel, em nome do imperador. À noite, Dom Pedro foi ao Outeiro da Glória com a filha Dona Maria da Glória, dedicada à santa, a fim de assistir à queima dos fogos de artifício na casa do barão de Sorocaba e da irmã de Domitila, Maria Benedita. Era comum que Dom Pedro pernoitasse ali quando havia festas na comunidade. A propriedade era tão grande quanto a frequência do visitante nela, e sua presença constante fez com que Boaventura Delfim mandasse erguer outra construção no terreno somente para o uso do monarca. Desse modo, ele poderia pousar na chácara dos barões de Sorocaba quando estivesse tarde demais para voltar a São Cristóvão ou aos aposentos no paço da cidade. Domitila era ciumenta, o que fica evidente nas cartas que Dom Pedro lhe enviava. A relação com a irmã Maria Benedita era repleta de brigas e altercações, por conta do antigo caso dela com o imperador. Domitila não deve ter gostado de saber que o amante passara mais uma noite na casa dos barões de Sorocaba. No dia seguinte, após o festejo, o monarca partiu com Boaventura, seu administrador, para a fazenda de Santa Cruz. 3 dias depois, voltando de carruagem para casa durante a noite, Maria Benedita teve seu veículo alvejado a tiros. Ela não se feriu, teve apenas um vidro do veículo estraçalhado. Pedindo a seus criados que nada revelassem sobre aquilo, despachou um mensageiro a Santa Cruz para informar ao marido sobre a tentativa de assassinato. Na carta, a baronesa dizia que fora vítima de uma emboscada e que suspeitava que o tiro houvesse partido de um oficial do regimento de São Paulo, íntimo da marquesa. Declarou ainda que seu próprio irmão, José de Castro, estaria junto do soldado. Tomando ciência do ocorrido, o imperador imediatamente acreditou na culpa da amante. Em mais de um de seus rompantes, retornou à corte no dia 25 e recebeu o intendente-geral da polícia, Alberto Aragão, que leu para ele os relatos dos últimos acontecimentos. Por não saber do atentado da Glória ou não mencioná-lo, foi demitido durante a audiência. No dia seguinte, uma torrente de ordens choveu contra o palacete da Marquesa, atingindo diversos alvos. O imperador ordenou que Domitila e seus irmãos embarcassem imediatamente para a Europa e retirou da Marquesa a guarda de suas 2 filhas, a recém-nascida Maria Isabel e a Duquesa de Goiás, que foram morar com ele na Quinta da Boa Vista. Quem levou a ordem foi o bispo de São Paulo, Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, que se encontrava então no Rio de Janeiro. Amigo dos Castro, Canto e Melo desde a época em que moravam em São Paulo, ele intercedeu junto ao imperador para que Domitila aguardasse o término do resguardo de parturiente. Em outubro, a marquesa prometia ir embora, não porém para a Europa, e sim para a cidade de Santos. Dom Pedro concordou com um acordo e começou a punir o restante dos envolvidos no caso. No começo de setembro, ordenou o embarque para o Recife do 5º Batalhão de Caçadores de Linha, estacionado em São Cristóvão. Também conhecido como Batalhão de São Paulo, era formado por moços de famílias paulistas que tinham na Marquesa praticamente uma madrinha. Ao comandante Carlos Maria Oliva,
cunhado de Domitila, bem como a Pedro e José, irmãos da amante, Dom Pedro ordenou que partissem do Rio de Janeiro e se juntassem às tropas na Cisplatina. Segundo se especula, Domitila só tomaria ciência de que Rodrigo Delfim Pereira era filho de Dom Pedro com a irmã em junho de 1827, quando a relação entre a marquesa e o imperador esfriara e ele começou a procurar uma nova esposa. Isso a teria motivado a tentar o assassinato. No entanto, poderia existir ainda outra motivação para o crime. Alguns cortesãos, cientes do desgaste para a imagem da monarquia que a relação do soberano com a marquesa vinha causando não só no Brasil, mas também entre os europeus, podem ter elaborado uma armadilha contra Domitila. Seria difícil matá-la sem transformá-la em mártir e provocar uma caçada aos assassinos. Por outro lado, envolvê-la em um incidente de ciúmes contra a irmã seria tão escandaloso que o imperador teria de agir, como efetivamente o fez. Um dos que mais lucrariam com isso seria o Barão de Marescal, e por conseguinte, a Áustria, que empenhada em ajudar Dom Pedro a conseguir nova esposa na Europa, ficaria mais aliviada ao assegurar que Domitila não estava mais próxima do trono. O próprio cunhado da marquesa poderia ter urdido o plano. A baronesa de Sorocaba não chamou a polícia, mas mandou um correio para a fazenda de Santa Cruz, onde estavam o marido e Dom Pedro. O imperador, em carta a Domitila, enviada meses depois, chamaria Boaventura Delfim de, abre aspas, barão de Socarrabo, fecha aspas, dizendo ter sido iludido por ele. Até hoje, não se tem qualquer indício do que efetivamente ocorreu e de quem teria sido o real culpado pelo atentado. O que se sabe é que, em determinado momento, Dom Pedro teve certeza da inocência de Domitila, pois não se falou mais em exílio. A prova disso vem da retomada da correspondência entre os amantes em setembro. No dia 12 desse mês, a marquesa, entre aspas, adornada e bonita, segundo o Marquês de Gabriac, compareceu à sessão de gala no Teatro Imperial. Como o relacionamento entre os dois retornara em segredo, os cortesãos não sabiam o que fazer, pois achavam que a amante do imperador havia caído em desgraça. Cumprimentar a marquesa seria uma afronta a Dom Pedro? E se não a cumprimentasse, Domitila ficaria ofendida? O monarca, ao perceber o espetáculo paralelo que havia sido criado, acabou com um clima ao acenar para ela de seu camarote. O barão de Marescal, incomodado com tal gesto, pressionou o governo austríaco para que arranjasse logo uma noiva ao monarca, que começava a se queixar da falta de notícias de Viena. As cartas, trocadas entre os amantes, comprovam que ambos voltaram a se relacionar na primeira quinzena de setembro, mas de maneira discreta. Arranjos para não aparecerem muito juntos no teatro também eram necessários. Abre aspas. Como tu tens estado sem ires ao teatro, e tendo nós muito apetite de assistirmos à comédia francesa, e podendo-o não ir eu hoje ao teatro, e ir depois de amanhã parecer combinação entre nós, assentei de ir esta noite ao teatro. Um pouco para evitar todas as suspeitas e podermos viver sossegados. Eu bem conheço que muitos escrúpulos são maus, mas este nosso caso e posição delicadíssima convém muito uma perfeita fantasmagoria. Manda-me dizer o que te parece, que é impossível que te não pareçam duas coisas. Primeira, muito escrúpulo. Segunda, muito bom pensamento, para gozarmos um do outro sem que os outros se divirtam à nossa custa. Fecha aspas. No entanto, essa fantasmagoria e discrição cairiam por terra no aniversário de Dom Pedro em 12 de outubro, quando cobriria quase todos os que estiveram direta e indiretamente implicados no caso da tentativa de assassinato, parentes e amigos de Domitila, com títulos, cargos e comendas. Aquela era sua forma de se desculpar por tê-los considerado culpados pelo crime, segundo relatou em conversa com o Marescal em dezembro.
As nomeações, contudo, caíram como uma bomba sobre a Europa e prejudicaram bastante seu projeto de se casar novamente. A fama de Dom Juan. O plano de deixar nas mãos da Áustria a seleção de uma noiva para o imperador teve momentos tragicômicos. Segundo o relatório de 13 de maio de 1828 ao Marquês de Aracati, ministro do Exterior, o Marquês de Barbacena disse ter havido precipitação em ambas as cortes, mas que as faltas ocorridas em Viena foram piores. Ainda segundo ele, que estava na Europa em missão confiada por Dom Pedro, princípios básicos para nortear as conversações não foram respeitados. Nenhum soberano deveria pedir a mão de uma noiva sem ter certeza de que os pedidos seria concedido. As consultas, portanto, deveriam ser feitas de maneira indireta, a fim de salvaguardar a dignidade do soberano em caso de negativa. Barbacena também achava que deveriam ser empregados na tarefa súditos do soberano pretendente e não outros de quem não se podia exigir responsabilidade. Afinal, mesmo os estrangeiros não fazendo exatamente o que lhes fora pedido, era preciso ainda agradecê-los. Outro ponto era o segredo em que toda a negociação deveria ter ocorrido desde o início. Isso evitaria a intriga das potências que poderiam se sentir prejudicadas pela nova aliança matrimonial pretendida. Se Dom Pedro errou em 2 pontos, tendo depositado o futuro do seu casamento nas mãos de um estrangeiro e dado ampla divulgação à ida para a Europa dos emissários que levavam os pedidos de casamento, com relação a Viena, Barbacena apontava, além de todos os 3 pontos, a precipitação e a falta de cuidado com o que tudo fora feito, algo que não se esperaria nunca do caráter sério e contido dos alemães. Em meados de 1827, chegaram a Viena cartas de Dom Pedro e do Barão de Marescal. O imperador mostrava-se arrependido de seus pecados e dizia ter mudado. Além disso, informava que mandaria Dona Maria da Glória para ser criada na corte do avô, até ter idade para reinar, quando então se casaria com o tio Dom Miguel, que seria o seu regente em Portugal. O diplomata austríaco no Brasil garantia a mudança de comportamento de Dom Pedro em relação à amante. Todas essas notícias foram bem recebidas na Áustria, onde comoveram sobretudo a imperatriz Carolina, madrasta de Dona Leopoldina e irmã de Luís I, rei da Baviera. Esta passou a ver o imperador do Brasil como um convertido, a quem o Espírito Santo havia tocado. Daquele dia em diante, só o chamaria de herói. A imperatriz, que até então nunca havia deixado seu esposo, o imperador da Áustria, sozinho, partiu diligentemente para a Baviera a fim de conseguir uma das princesas, suas sobrinhas, para Dom Pedro. Nesse interim, o restante da Europa, informado pelas gazetas locais, só davam como certas algumas poucas coisas com relação ao imperador do Brasil, que tinha uma brilhante reputação como soberano e pai, e que, na qualidade de marido, era suspeito de muitas faltas. Assim que se soube na Europa de seu novo projeto de casamento, as gazetas da Alemanha retomaram o assunto e disseram verdadeiros horrores a respeito do tratamento que Dom Pedro dera a Dona Leopoldina. Obviamente, as princesas da Baviera, em meio a tantas informações desencontradas, e sabendo que, se aceitassem o pedido de casamento, teriam que embarcar em 2 meses para o Brasil, acabaram cada qual dando uma desculpa e recusaram a proposta. Em seguida, o príncipe de Metternich enviou uma representação a Turim. Embora o rei da Sardenha achasse a proposta interessante, a rainha queria saber da dotação que a princesa receberia se sobrevivesse ao marido. Foi consultado o embaixador do Brasil em Viena, que explicou tudo e enviou uma cópia da Constituição brasileira para o país. A rainha disse que precisava de tempo para considerar e que também tinha que fazer certas novenas de sua devoção. Enquanto a princesa e a rainha rezavam, chegavam à Europa as gazetas do Rio de Janeiro de 12 de outubro de 1827, com a lista de nomeações feitas no aniversário de Dom Pedro.
Os títulos e graças concedidos aos 4 irmãos de Domitila e 30 e tantos parentes, bem como a ordem do cruzeiro conferida a todos os oficiais do batalhão de São Paulo que faziam a guarda da favorita do imperador, foram o suficiente para que todos os jornais da Europa noticiassem que Dom Pedro havia tido uma recaída e se encontrava novamente nos braços da amante. Além disso, espalhou-se que os bispos e arcebispos do Brasil haviam, no dia de sua sagração, jantado com a marquesa para agradar a Dom Pedro. Após todas essas notícias, a princesa da Sardenha, de joelhos e banhada em lágrimas, pediu para o rei que a livrasse de ir para o Brasil. Depois de mais essa negativa, Viena ainda tentou o reino de Wettenberg, mas a resposta foi a mesma. A publicidade era tanta em relação às tratativas de casamento por parte da Áustria que o ministro do Reino das Duas Sicílias em Viena, em uma audiência a Metternich, ofereceu a filha de seu rei para se casar com o imperador do Brasil. Metternich teria perguntado a ele se havia anuência da corte napolitana, e o embaixador disse que realizaria as consultas de praxe. Quando o diplomata oficiou a Nápoles a respeito do assunto, o rei prontamente o desautorizou, afirmando que sua filha não embarcaria para a América. Dom Pedro teve assim uma princesa que nem pedida fora. Barbacena tentou diplomaticamente em Viena ter contato com pessoas da confiança de Metternich, uma amiga e o secretário do príncipe. Por meio deles, descobriu que havia aversão à possibilidade de Dom Pedro gerar novos herdeiros varões. Caso o imperador se casasse novamente e tivesse filhos, a precedência das princesas, filhas de Dona Leopoldina e netas do imperador Francisco I, cairia. Ou seja, se o herdeiro masculino do trono brasileiro, o futuro Dom Pedro II, morresse jovem, quem herdaria o trono seria um filho do sexo masculino, nascido do segundo casamento. Para piorar, caso algo acontecesse com a jovem rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, um filho homem desse segundo casamento poderia ser colocado no trono português, jogando definitivamente para escanteio a futura regência do infante Dom Miguel. Era esse o estado de coisas que Barbacena relatou a Dom Pedro quando de seu retorno ao Rio de Janeiro, em maio de 1828. No mesmo dia da entrevista entre ambos, 13, o imperador escreveu para Domitila. Abre aspas. O Marquês de Barbacena é chegado, e sua vinda é motivada pela necessidade de me expor de viva voz os entraves que têm havido ao meu casamento, em consequência de sua estada aqui na corte, de onde se torna indispensável sair por este mês até o meado do futuro junho, o mais tardar. Conheço o amor que a Marquesa consagra à pátria e à minha família, mas fique certa que esta é a minha derradeira resolução, bem como carta que lhe escrevo, a não me responder com aquela obediência e respeito que lhe cumpre como minha súdita e principalmente minha criada. Fecha aspas. Domitila podia respeitá-lo como soberano, mas tratava Dom Pedro como igual. Apesar do floreado das palavras, muitas das quais mal escritas e em péssimo português, sua resposta revelava uma mulher de gênio forte. Abre aspas. Vossa Majestade sabe muito bem que, se eu vou fazer este passeio, é só para lhe fazer a vontade. Não que eu tais tensões tivera de sair daqui para alguma parte. Assim, senhor, não posso ir para o mês que vem. Sim, nos princípios de julho. Não sou destas de saco às costas. Já lhe faço esta vontade, e assim peço-lhe, não me mortifique mais. Fecha aspas. Dom Pedro não se fez de rogado e cobrou que a amante mantivesse a palavra empenhada anteriormente. Era necessário que saísse antes da partida do Marquês de Barbacena, que levaria Dona Maria da Glória para Viena. Abre aspas. Minha filha infalivelmente sai até 2 do mês de julho, e por isso eu muito desejo que a Marquesa saia pelo menos 6 dias antes, o que vem a ser 26 de junho, porque muito convém que os que vão possam dizer, a Marquesa já saiu, e não está para sair. Todos acreditarão o que aconteceu e não o que está para ser,
que pode não ser, e o negócio é grave e muito grave. Na sua primeira carta, presta-se a tudo o que eu lhe mandar. Pede-me instruções e agora que lhe escrevo, diz-me que não pode antes de princípios de julho. Sustente sempre aquela palavra que uma vez der e não faça rodeios. Veja bem a quem a dá e qual é a magnitude do negócio que é dependente do cumprimento de sua palavra. Fecha aspas. Domitila continuou se impondo. Abre aspas. Perdoe-me que lhe diga isto. Eu não preciso de conselhos. Não sou como Vossa Majestade. As minhas respostas são todas nascidas do meu coração. Eu sempre disse que sairia no princípio de julho. Eu torno de novo a fazer esta vontade. Sairei até o fim deste mês que vem. E Deus permita sejam todas as suas vontades feitas assim como eu as faço. Eu tive criação, sei conservar a minha palavra. Fecha aspas. A marquesa, porém, versada nas artes femininas, também sabia quando se fazer de vítima. Abre aspas. Eu ainda não tenho destino algum. Rogava-lhe que me mandasse dizer por quanto tempo quererá que eu esteja separada da minha casa. Ora, nisto pode ter coração. No fim, Domitila deixou o Rio de Janeiro antes da partida do Marquês de Barbacena para a Europa, levando Dona Maria da Glória para o avô em Viena. Desse modo, todos que estavam no navio poderiam jurar que Dom Pedro havia rompido definitivamente com a amante e que esta havia saído da corte. Fim do capítulo. Dias turbulentos. Muito bem, meus amigos, meus companheiros de leitura, terminamos mais 2 capítulos de Dom Pedro, a história não contada. Vocês lembravam da época que vocês estudavam que o Brasil teve 3 imperatrizes? Dona Leopoldina, Dona Amélia e Dona Teresa Cristina? Eu não lembro de ter estudado em nenhum livro da Dona Amélia, só de ter sido mencionado que as imperatrizes tinham sido Dona Leopoldina, austríaca, e Dona Maria Teresa, da Sicília, se não me engano. Bom, deixem aí nos comentários para mim o que vocês percebem até agora de diferença no que foi ensinado na escola na nossa época. E na nossa época, eu digo, né? Em cada época, eu não sei a idade de vocês, eu, por exemplo, tenho 40 anos. O que vocês lembram de terem estudado sobre os nossos imperadores? Eu vejo bastante diferença entre o que esse autor nos traz e o que foi ensinado pelos professores, o que foi passado pelos nossos professores de história, pelos meus professores de história, pelo menos. Bom, muito obrigada por estarem até aqui, por me acompanharem, por dedicarem o seu tempo para acompanhar a minha leitura. Agradeço do fundo do meu coração. Um grande beijo para vocês. Um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau!